Olá, sejam bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, que sempre nos acolhe com muita luz, com muito amor, muito carinho. Sintam-se todos abraçados por essa energia, por essa vibração. Hoje nossa conversa vai ser sobre a escolha do nosso estado mental. E para simbolizar um pouco dessa escolha, nós trouxemos essa pintura, na qual nós temos a simbologia da passagem da mulher hemorroísa, que se curou ao tocar as vestes de Cristo. Esta mulher que passava por uma hemorragia há anos, né, há 12 anos, e em meio à multidão que ali se ajuntava e chegava perto de Jesus e queria tocá-lo e conversar com ele, uma multidão também que ia muito contra ela, contra mulheres que sofriam desse mal que ela sofria. Então, contra tudo isso, né, contra essa multidão, ela manteve o seu estado mental de fé, ela escolheu esse estado mental e seguiu até as vestes de Jesus e se curou. E não é por um acaso que Jesus fala para ela ao final: a tua fé te curou, né? Então foram as escolhas dela que a curaram. Por aí a gente já vê um pouco da representatividade, da profundidade que é a questão das nossas escolhas, do nosso estado mental e o quanto nós é que controlamos isso e não o contexto ou as pessoas é que nos controlam, né? Então vejamos no próximo slide qual será o texto base que vai nos guiar e qual versículo que vai conversar conosco. O versículo é de uma das cartas de Paulo aos Efésios, está no capítulo 4, é o versículo 23, é um trechinho dele, no qual Paulo nos fala, né, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Está na obra Ceifa de Luz, o Emmanuel ditou para o Chico a interpretação, e analisando ainda bem superficialmente o que o versículo nos traz, nós já conseguimos ver, junto do exemplo que nós citamos da tela, o quanto que as nossas escolhas, o nosso estado mental dão sentido à nossa vida. Nós temos a ilusão de acreditar que somente aquilo que as nossas mãos fazem, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente pode tocar materialmente, a gente acredita que somente isso que dá sentido na nossa vida. Mas o que nós pensamos, aonde os nossos pensamentos, a nossa mente mora, onde o nosso coração está, dá sentido real à nossa vida enquanto espíritos, que somos, na verdade, passando por experiências materiais, úteis, sem sombra de dúvidas, que muito nos ensinam, mas passageiras, né, ferramentas. Então, vamos ver o que também as obras de apoio nos trazem e nos orientam a respeito de escolha e estado mental. Então, antes de nós iniciarmos o estudo que a obra Ceifa de Luz nos traz, nós vamos primeiro esclarecer um pouco o que é escolha e o que é estado mental. Tá bem? Vamos seguir então aqui em frente. E lá em Fonte Viva, no capítulo 32, que se chama Boa Parte, Emmanuel discute um versículo que está lá em Lucas 10, 42, sobre Marta e Maria, aquele episódio em que Marta escolhe cuidar apenas, né, somente das coisas materiais, e Maria escolheu a boa parte, né? E Jesus fala: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E Emmanuel vai interpretando essa passagem de modo muito interessante, como sempre, né? E a gente destacou aqui apenas alguns trechos. E aí, agora, para falar sobre a questão da escolha, né? O que nós escolhemos diante das telas que se nos apresentam, diante do contexto, né? Diante o ponto em que as pessoas que estão ao nosso redor se apresentam a nós. Então ele fala:
não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas, em todas as coisas. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. Aqui no planeta Terra, nesse planeta escola, nós aprendemos na doutrina espírita que nós estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, é um planeta que abriga ainda espíritos passando por experiências que vão lhes trazer evolução, lhes trazer algum tipo de crescimento. Ou seja, nós todos ainda estamos em crescimento. Mas nós não estamos num planeta em que o mal predomina, nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nós estamos sendo provados e estamos respondendo pelas consequências dos nossos atos de todos os dias. Então, não há aqui ainda, né, convivendo conosco no dia a dia, espíritos em estágio de perfeição integral, nem também espíritos em estágios de imperfeição completa, né? Porque à medida que a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Então a gente aprende a lição e depois vai fazer a prova. Se nós estamos sendo provados, é porque alguma lição já aprendemos, já damos conta de certas questões. Então, não há aqui espíritos em imperfeição completa e ainda não há espíritos em perfeição integral. Nós tivemos a passagem de Jesus aqui, que não era aqui nesse planeta Escola Terra um espírito reencarnante, é um espírito que veio aqui em caráter missionário, é um espírito que encarnou aqui, nosso mestre, justamente porque participou da cocriação desse planeta, coordenou toda a criação desse planeta. Então, antes mesmo que nós estivéssemos aqui, Jesus já tinha atingido esse nível de perfeição. Então, quando ele vem, é por saber que naquele instante nós já dávamos conta de começar a aprender algo sobre a mensagem que ele vinha trazendo antes de passar materialmente aqui. Então, quando ele passa materialmente aqui, é o professor entrando na sala de aula fisicamente para deixar as impressões mais vívidas das suas lições. Naquele instante, nós tivemos um contato mais próximo com essa natureza perfeita, mas é um contato que não se esgota, que não se acaba, e que se nós estivermos dispostos, nós continuaremos a acessar esse contato sublime com Jesus. Então, a gente precisa entender que, não havendo no nosso planeta, na nossa escola, espíritos completamente imperfeitos, em todos e em todos os contextos, em todas as situações, há uma parte boa, que é preciso observar. Há uma parte boa que nós podemos escolher enxergar. Portanto, nesses momentos, a gente vai exercendo o nosso livre-arbítrio. Eu posso conviver com uma pessoa difícil, mas eu posso, mesmo convivendo com essa pessoa difícil, escolher, além de, claro, enxergar que há questões complexas para serem lidadas, enxergar que há partes boas para serem trazidas à tona, que vão ajudar a resolver, inclusive, essas questões mais difíceis. Mas é escolha nossa, é escolha nossa escolher a nossa parte boa, trazer à tona a nossa parte boa, quando muitas vezes nós temos escolhido trazer à tona as questões ainda limitadas, ainda imaturas, né? Mas ainda, porque só o bem é eterno. O bem não passa, o amor não passa. É por isso que é importante a gente escolher a parte eterna. E ele segue nos dizendo o seguinte: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Como disse Jesus para Maria, né? Essa parte boa não nos será tirada. Porque é uma impressão muito positiva, é muito salutar, nos faz muito bem. As consequências de escolher a parte boa
de escolher o bem, o lado eterno de todas as coisas e pessoas, isso não se perde, né? São laços muito positivos, sadios e amadurecedores que nós criamos. É importante que a gente sempre tente, se esforce por escolher esse lado, por mais difícil que sejam as coisas. Isso é fé, né? É manter a fidelidade às leis divinas diante de qualquer circunstância. E isso não nos vai ser tirado, roubado. Já na obra O Essencial, no capítulo As Três Escolhas, Emmanuel nos fala o seguinte, que o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas, né? A gente pode escolher seguir a lei do bem, a gente pode escolher parar, dar uma estacionada, de modo a não seguir essa lei, e a gente pode se manter afastado dela. Porque às vezes a gente está parado, mas a gente ainda está próximo, tentando entender, mas tenta entender, estuda, toma consciência, mas não toma atitudes, então a gente está parado. Mas a gente pode simplesmente escolher não entendê-las e nos mantermos afastados da lei do bem e acabar nos enveredando em escolhas muito tristes, escolhas muito perigosas. Então, vamos lembrar, né? A cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. Não é Deus quem determina o que eu vou receber, não é a minha família, o contexto em que eu estou que vai determinar o que eu vou receber, mas as minhas obras. Os frutos, né, de uma árvore dependem da natureza dessa árvore. Uma bananeira não vai dar maçã, um plantio de trigo não vai dar feijão, porque isso a natureza nos mostra, né? Então, na natureza dos meus atos, a natureza das minhas escolhas, das minhas atitudes, os caminhos que eu tomo, é que vão determinar quais frutos eu vou produzir. Não o que está de fora, é o que está de dentro, né? Então, a bananeira, ela produz banana porque está lá no DNA dela, na fisiologia dela, em toda a sua estrutura, né? Está ali no seu interior, determina. Desde lá do seu DNA, determinou a sua estrutura, a sua organização celular, que vai trazer aquele fruto. Então, simbolicamente, né? É no nosso interior, é na nossa vida íntima, é nas escolhas mais profundas, é que vão determinar esses frutos a serem produzidos. Não adianta eu falar A e agir conforme B, que na realidade é conforme as minhas ações e aquilo que eu vibro internamente é que vai trazer à tona tudo isso. Por mais que a gente ache que as pessoas conseguem mentir, que as pessoas conseguem passar ilesas por certas coisas, mas elas não passam. E é aí que a gente não tem que se preocupar com a jornada do outro, no sentido de julgá-lo, no sentido de apontar o dedo. A gente olha para a jornada de quem está ao nosso redor para tentar auxiliá-lo, sim, extremamente importante e essencial. Mas jamais a gente deve olhar para a jornada do outro para apontar, julgar, no sentido de apontamentos, de tomada de consciência, de mudança de conduta, a gente só pode olhar para a nossa própria jornada, para a nossa própria caminhada, né? E aí, como bem disse Emmanuel, o Pai não age com violência, ele nos permite escolher. A lei está aí, se a gente a obedecer, né, se a gente seguir pelo caminho do bem, a gente vai colher os bons frutos do bem. Se a gente estacionar em algum momento, a vida, não diria nem que é a vida que nos empurra, né? As consequências de ficar parado em algum momento vão nos incomodar e nos impulsionar a andar para frente,
A gente vê na natureza, se a água fica parada, ela traz doenças, uma série de doenças. Então, é natural que ao ficarmos parados, quando nós podemos fazer muito e contribuir muito, é natural que a gente adoeça. E então, a gente está escolhendo olhar para o bem através da dor, mas a gente pode escolher olhar para o bem através do amor. E também a gente pode escolher se afastar, né? Tentar ignorar as leis divinas, tentar deixá-las de lado e falar, não, vou fazer o que me der vontade. Tudo bem, o pai não impede. Só que é algo que aprendi pessoalmente na minha família desde criança, é que faça o que queira fazer, colha e aguente as consequências. É causa e efeito, é muito simples, é quase, se não é matemático, então, né, vamos responder pelas consequências, né, aguentá-las. Não dá para tomar veneno e ficar saudável, né? Vamos ver o que mais nós temos pela frente. Na obra O Roteiro, Emmanuel vai começar aqui nessa obra de apoio, a gente começa a entender agora sobre a mente, sobre o nosso pensamento. Então, nós entendemos bem sobre as nossas escolhas, sobre a liberdade da qual nós dispomos. Então, vamos ver agora sobre o que se passa na nossa mente, que poder é esse, que capacidade é essa, o que é essa questão do pensamento. Aí na obra Roteiro, no capítulo 25, Ante a Vida Mental, Emmanuel nos diz que quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor, e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Então, a doutrina espírita, né, ela é consoladora, e um dos aspectos consoladores dela é essa questão de clarear o nosso entendimento. Quando a gente passa a entender que a vida vai além da matéria, que tudo é muito maior do que isso que a gente está vendo, muito maior do que parece, a gente começa a refletir um pouco mais sobre aquilo que nos passa, e a gente começa a refletir também a respeito daquilo que a gente vem pensando ao longo dos anos, aquilo que a gente se habituou a pensar, aquilo que às vezes é mania, que a gente tomou como bom hábito, a gente tomou como algo que não pode ser mudado. Então, alguns pensamentos viciados, cristalizados, que a gente precisa ir se desvinculando e se renovando. Então, a doutrina espírita é consoladora nesse aspecto, ela nos dá ferramentas para promover uma reforma. É como se a gente estivesse num quarto escuro e recebesse uma lanterna na mão. Com essa lanterna, eu dou conta de perceber coisas que estão fora do lugar, coisas que estão estragadas e precisam de manutenção, coisas que precisam ser descartadas, coisas que já não são úteis para mim, porque eu estou numa outra fase, mas pode ser útil para outra pessoa. Então, essa lanterna, que aí eu chamaria doutrina espírita, é uma ferramenta valiosíssima para a gente se encontrar nesse quarto escuro, e passar a apreciar o nosso pensamento mais detidamente, com calma, sem pressa, né? As coisas não têm que ser resolvidas de uma vez só, nem de improviso, não podem. A gente tem muito tempo para fazer isso, a gente não pode ficar parado. Mas aí a gente reflete, para só um pouquinho, reflete, para ir aos poucos mudando as atitudes. Um dia de cada vez, um pouco de cada vez. E aí a gente começa a decifrar algumas coisas que estavam escondidas, como diz Emmanuel, né? Alguns segredos. E ele continua falando que a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância. Segundo Emmanuel, o pensamento é algo mensurável.
A gente acha que assim, não, mas eu só estou pensando. Não, eu estou pensando, né? Há um filósofo, e aí eu não vou saber, vocês me perdoem a falta de conhecimento, saber o nome dele, mas ele falava, né, que penso, logo existo. Olha só, isso anterior, muito antigamente, né? Já se falava nisso. Muito anterior à doutrina espírita, isso já era falado. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. Ao pensar, é como a gente, sabe, entrar nos grupos, abrir o nosso WhatsApp, abrir os grupos, começar a mandar um monte de mensagem, um monte de convites. E aí a gente está convidando essas pessoas aí para ficar no mesmo pensamento, na mesma sintonia, como diriam os jovens, na mesma vibe. Então a gente está emitindo uma série de convites, porque esse pensamento é uma substância. E na nossa mente a gente tem energias criadoras. Então a gente cria lá o convitinho. E ao, né, criar esses convites e ir refletindo, pensando, né, a gente, dependendo da direção, né, do endereço que eu mandar esses convites, do conteúdo dele, da vibração dele, eu vou receber correntes mentais invisíveis, tanto para construir algo bom, quanto para construir algo não tão bom. Aí eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Então, quando se fala, por exemplo, nas questões de espíritos obsessores, de influências espirituais, muito antes dessas influências começarem, quem abriu a porta e enviou o convite fomos nós. Depois do convite feito, da aliança firmada, a influência vem naturalmente e vai ficando cada vez mais forte. E quanto menos eu vou governando as minhas atitudes, tomando as minhas escolhas, quanto menos consciência das coisas eu busco, mais chance de outro ser, de outro espírito ir governando tudo isso por mim. Aí também é um cuidado que se deve ter, mas a escolha é sempre nossa, assim como também nós podemos perceber essas influências não tão positivas e falar, eu não, né, chega, eu percebi que não tá bom, eu percebi que não tá fazendo bem nem a mim, nem quem está ao meu redor, eu quero mudar minhas escolhas, eu quero mudar minha atitude, e aos poucos a gente vai mudando também, e vai demandar esforço, claro, e aí é que a gente tem que ter coragem, né, bom ânimo, para seguir em frente. Mas sempre a escolha presente, sempre o livre-arbítrio para coordenar essa energia mental, né? Para coordenar esses direcionamentos. E Emmanuel continua nesse capítulo falando que, em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, então, se a gente foca nesse lado positivo, então, esses se fazem preciosos canais de energia divina, que, em efusão constante, a energia divina, ela está sempre à disposição. Basta que a gente busque, se faça canal dela, que, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo. A energia do Pai, a sua força, e aí não saberia dizer, nem teria nem palavras para dizer se eu não chamaria de energia mental, mas essa energia cósmica do Pai, ela banha todos nós em todos os ângulos do globo. Feito o sol que nasce para todos, né, que a gente sempre fala, e essa energia ela vai buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiums ou instrumentos vivos de sua exteriorização, para benefício das criaturas e erguimento da terra ao conserto dos mundos de alegria celestial. Não alegria material, alegria celestial, que, lógico,
naturalmente se converte em alegria material. Porque se nós estamos bem, escolhendo uma energia positiva, o que quer que esteja ao nosso redor, no contexto no qual nós estejamos inseridos, vai trazer todo nível de alegria, todo nível de beleza, todo nível de bem, todo nível de belo, né? Porque parte de dentro é verdadeiro e é eterno. E aí a gente vai conseguir entregar um pacote de energia muito bom, muito elevado e fortalecedor às criaturas que estão passando dificuldades no sustentar, está bem? Então, é assim que Emmanuel nos explica na obra Roteiro, sobre ante-a-vida mental. Em Evolução em Dois Mundos, aqui é legal porque o André Luiz traz bem essa explicação dessa substância que é o pensamento, do quanto ela é palpável, das suas consequências, quando ele discute a questão do monodeísmo, quando a gente se fixa numa ideia só, quando a gente não muda a direção do pensamento e fica ali viciado naquela ideia, às vezes numa ideia muito triste, às vezes numa ideia muito deprimente. Isso acontece muito nos momentos de culpa que nos paralisam, e a gente fica e não sai daquele círculo vicioso. E ele explica assim: e esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto em fluxo constante as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas da matéria mental, se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento. Então, há partículas vivas na matéria mental. A gente cocria. Então, a gente tem o Pai Criador. Jesus é um exemplo de cocriação em plano maior, quando ele cocria o nosso planeta, e nós somos co-criadores em plano menor. E nós estamos cocriando de tudo. E aonde que está essa célula viva de criação? Está na nossa mente, está na nossa matéria mental. Então, quando a gente pensa, a gente realmente cria. E vamos ver o que mais que o André Luiz nos explica, que aí ele está falando de uma ideia fixa, né? Então, ó, obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento, justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhes dão a forma, e que, congregando criações do mesmo teor, de outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia. Lembra do momento que a gente falou, que a gente emite convites? Então, a gente já emitiu, aqui nesse momento, a gente já emitiu esses convites. A gente já está cheio de companhia, a gente está lá naquele momento de culpa, naquele ciclo vicioso que a gente não sai, naquele pensamento que a gente não muda. E aí, junto com a nossa energia mental, junto com essas células vivas, esses espíritos que estão na nossa companhia vão colocar ali também seu tijolinho, sua energia, sua vida, e vão construir esses painéis que apavoram. Os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia, por tempo justo, as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando, concomitantemente, a si mesma. Então, no momento em que a gente toma consciência de alguma falha, de algum erro, a culpa vem, né, o remorso bate a porta, mas se a gente se mantiver em movimento constante, a chance da gente não se fixar nessas monoideias, nessas ideias únicas, né, a chance é menor, e a chance da gente seguir e corrigir os nossos erros com Jesus, é uma chance muito maior e vale muito mais a pena, porque ao invés de nos jogar para baixo, ele vai nos elevar ao alto e nos mostrar o quanto nós damos conta de fazer diferente, ao invés da gente cair e recair por várias vezes nos mesmos erros. Quando nós podemos vivenciar novos desafios, novas questões, que sejam erros diferentes, mas novos acertos também,
né? Há muito que se viver, há muito que se experienciar, uma longa jornada que pode ser muito mais leve, muito mais alegre, muito mais tranquila, sim, né? Com Jesus o jugo é leve, o jugo não deixa de existir, as provas, expiações, elas não deixam de existir, mas a gente escolhe olhar o lado bom das coisas, o lado que fortalece, que nos auxilia a seguir adiante. E é disso que o Emmanuel nos fala na obra que serve de guia para o estudo, lá no Ceifa de Luz, no capítulo 28. Então, vamos agora seguir em frente com o que ele nos fala nesse capítulo, e aí ele vai dando uma série de exemplos. Ele fala que a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo, quando de nossa experiência na Terra. Então, assim, a gente está vivenciando uma série de consequências dos nossos atos, muito justo, muito natural, e que nós solicitamos durante o plano reencarnatório. A gente quer corrigir, a gente quer se sentir bem, né? Se sentir de consciência tranquila. E para se sentir de consciência tranquila, a gente pede a oportunidade de voltar e corrigir essas questões. Então, nem sempre as coisas serão como a gente deseja. E ele vai falando. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos. Nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. As pessoas que estão ao nosso redor, muito provavelmente, não serão como a gente quer, não serão parecidas conosco, até porque a diversidade faz muito bem, a gente aprende uns com os outros justamente por sermos diferentes. Então, não vão ser nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas de convivência mais íntima, né, que a gente conhece um pouquinho mais, não totalmente, mas conhece um pouquinho mais, e com as quais a gente vivencia a maior parte das nossas experiências, nem sempre elas serão como nós gostaríamos, esperávamos. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances de experiências, nós somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. Então, por muitas vezes, no nosso ambiente profissional, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta, pelas quais a gente não tem muita aptidão, mas a gente se esforça e faz. Desenvolve a nossa disciplina, desenvolve uma série de questões, paciência, entendimento, se a gente estiver disposto a olhar nessa direção. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Olha a representatividade do planeta escola aí, né? Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem, né, aparecem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício, né? Quando a gente não tem acesso a muitos recursos, a nossa tendência, né, uma das lições é fazer bom uso desses recursos, não abusar deles, não desperdiçá-los. Isso é muito natural, né? Na economia material a gente aprende muito isso, e aí a gente também não pode abusar de uma série de recursos, de ajuda espiritual da qual nós temos acesso. Há muito aprendizado embutido nisso tudo. Às vezes, nós não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponde à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Às vezes, há limitações psicológicas, né? Então, quando a gente se encontra com alguém que aparentemente não consegue se expressar com clareza, porque tem alguma questão psicológica que o limita,
É importante que a gente converse com o espírito e não com o corpo. É importante que a gente passe uma energia positiva, que a gente o incentive, que a gente o eleve, que a gente o alegre, porque a gente está em primeiro lugar sempre, entre todos nós, conversando como espíritos. Nós estamos só vestindo uma roupinha diferente a cada encarnação, cada um no seu contexto, mas nós somos espíritos e é assim que nós devemos nos relacionar, como espíritos que somos, em profundidade, em verdade, não nessa superficialidade que nós nos acostumamos, infelizmente. Mas é preciso ir muito além, olhar no outro em profundidade e buscá-lo e auxiliá-lo enquanto espírito, fazê-lo e ajudá-lo a entender que é uma limitação momentânea, útil, importante, mas passageira. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Olha que bonito, gente, que Emmanuel nos fala. A gente não pode, muitas vezes, eleger aquilo que a gente gostaria, acessar o que nós gostaríamos. Até porque a gente escolheu esse contexto, essas condições antes de reencarnar, né? A gente fez muitas escolhas antes, onde o nosso livre-arbítrio é mais amplo. Mas chegando aqui, pela bênção do esquecimento, que nos ajuda muito, a gente já não pode, né, escolher aquilo que a gente quer, mas a gente pode escolher o nosso estado mental. A gente pode escolher no que a gente vai vibrar. Se a gente vai olhar a parte boa, como Maria, ou se a gente vai se mergulhar no desânimo. Se a gente vai escolher seguir a lei, se a gente vai parar, ou se a gente vai se afastar da lei divina. Então, a gente pode, e é importante que a gente escolha o nosso estado mental, que nós não deixemos que outros escolham por nós. E finalizando o texto, Emmanuel fala aqui, né? Vamos reler aqui: escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem, e, depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo uma luz que não se apaga, a luz do Espírito, em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. E é interessante que o Emmanuel destaca aceitá-las construtivamente, não é aceitar e falar assim, então tá bom, é assim mesmo, né, fazer o quê? Isso não é aceitar construtivamente, é aceitar um tanto quanto emburrado, né, um tanto quanto contrariado, não estou aceitando de verdade. Aceitar construtivamente é trabalhar com isso. Então, beleza, é isso que eu tenho para hoje, é isso que eu tenho para agora, para essa vida? São essas as ferramentas que eu posso acessar? Então, vamos ver como é que eu posso fazer o melhor uso dessas ferramentas. Quais lições eu preciso aprender com elas. Então, quando a gente entra na doutrina espírita, ou qualquer que seja a religião que nós escolhamos, a gente não entra em uma religião para que essa religião resolva os nossos problemas, mas que essa religião nos dê, né, a doutrina espírita nos dá essa lanterna para eu enxergar melhor esses instrumentos que Deus nos deu para fazer um melhor uso deles. Então, as questões difíceis, complexas, isso tudo que nos incomoda não vai embora, mas nós vamos escolher o estado mental com o qual nós vamos lidar com todas elas. Essa lanterna da doutrina é para isso. E aí é muito bonito. E então a gente entende melhor que sentido é esse que Paulo nos ditou quando a gente se renova, quando a gente direciona esse estado mental, né? Direciona o sentido da nossa vida. Que nós possamos olhar por tudo com os olhos do nosso espírito, do nosso coração, dessa energia mental que cria, para mudarmos a nós mesmos, nos elevarmos
e como Jesus disse à mulher hemorroísa que toca suas vestes, para sermos curados pela nossa fé, por sermos fiéis à lei divina, porque queremos, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Que todos estejamos bem, em paz, na paz de Cristo, que assim seja. Até a próxima. Obrigada.